Se você mexe com anúncios online, muito provavelmente já se deparou em algum momento com os parâmetros FBP e FBC lá dentro do Facebook, do Meta. Então hoje nesse vídeo a gente vai ver detalhadamente o que são esses caras e qual que é a importância deles aí na nossa estrutura. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Borca, eu trabalho como gestor de tráfego há mais de 3 anos e divulgo aqui no meu canal diversas estratégias de traqueamento diferentes, com API de conversões, correspondência avançada, Advanced Matching, né? GA4, GTM e tecnologias atuais sobre toda essa questão de bloqueios de cookies e tudo que a gente tem de novo nesse mundo. Então, se isso te interessa, não deixe de seguir aqui no perfil e me seguir lá no Instagram. Então, vamos pro vídeo. Parâmetros FBP e FBC. Então, este guia disponibiliza informações sobre underline FBC e underline FBP. Esses dois parâmetros representam os valores de cookie do navegador e podem ser enviados com os eventos do seu servidor. Então, por que a gente está falando sobre FBP e FBC, tá? Porque, cara, nas notas de correspondência de eventos, tá? Na qualidade de correspondência de eventos, que são aquelas notas que aparecem nos eventos de page view, de compra, de lead, de todo e qualquer evento que é enviado através da API de conversões, a gente consegue melhorar elas enviando também o FBP e o FBC. E é justamente o que diz aqui, certo? Podem ser enviados com os eventos do seu servidor. Então, enviar pelo servidor, enviar através da API de conversões, eventos, tá? Com parâmetros FBP e FBC, para que a gente consiga auxiliar no aumento da qualidade da correspondência dos eventos, tá? No aumento da nota, beleza? Então a gente recomenda que você sempre envie os valores de cookie de navegador FBC e FBP nos parâmetros de evento FBC e FBP. Então o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quando a gente envia um evento, a gente precisa ter dois parâmetros. Um parâmetro chamado FBC com o valor de underline FBC, um parâmetro FBP com o valor de underline FBP, certo? Então, basicamente, por que a gente vai falar desses caras? Porque eles são importantes, eles ainda são importantes, tá? Até o início de 2024 aqui, beleza? Nas estratégias de traqueamento. Então, eles representam, sim, alguma diferença, tá? Nesse mundo. Então, já olhando de primeira aqui no gerenciador de eventos, tá? A gente vê, por exemplo, aqui, eu tenho um evento de finalização de compra que ele está sendo cadastrado, está sendo configurado diretamente pela QIFI, tá? Então, por isso que ele está com uma nota baixa, não tem um Advanced Matching manual bem feito aqui, e a gente vê, ó, tipo, ó, identificação do navegador, FBP, né? 44%, então está com uma cobertura baixa, e identificação de clique, FBC, aumento de 40%. Então, esses valores desses cookies FBP e FBC, eles ainda são importantes para que a gente envie como parâmetros junto a uma conversão, tá? Para aumentar a qualidade da correspondência, tá? Para conseguir auxiliar o Meta a encontrar as pessoas que fazem essa conversão, tá? Que tomam essa conversão e para otimizar, assim, de forma geral as nossas campanhas, melhorar os nossos resultados. Aqui até diz, ó, uma recomendação, enviar a identificação de clique FBC. Anunciantes semelhantes que enviaram FBC no Initiate Checkout tiveram um aumento mediano de 40% nas conversões adicionais existentes relatadas. E então é importante a gente saber o que é o FBP, saber o que é o FBC e para que eles servem. Então, basicamente, de forma direta, eles servem para isso, para que a gente envie eles nas conversões, nos eventos de conversão, para aumentar a nota de correspondência, tá? Melhorar a atribuição, consequentemente diminuir custos por conversão, custo por lead, custos por resultado de uma forma geral. Melhorar de forma geral. Beleza? Então vamos lá. Dando uma olhada aqui no que são esses caras, a gente vai detalhar um pouco o FBP e depois o FBC. Antes de qualquer coisa, a gente precisa prestar atenção que eles são valores de cookies, tá? Então eles sofrem, tá? Eles sofrem os efeitos dos bloqueadores de anúncio, tá? De todos os bloqueios de cookies que estão acontecendo, do ITP aquele, né? A gente vai falar depois sobre o ITP, certo? Mas eles sofrem sim, beleza? Então, por isso que é algo que ainda é um pouco incerto, tudo mais, ainda rola, ainda é possível utilizar o FBP e FBC, mas isso tende a assumir provavelmente num futuro com o bloqueio total dos cookies. Então, alguns navegadores como Safari, Firefox, até o Chrome já tem alguns tipos de bloqueios de cookies, uns
com mais intensidade, outros com menos. E, obviamente, se você tem, por exemplo, o FBP e o FBC são cookies, se você bloqueia os cookies, eles não vão adiantar para nada, entendeu? Mas, em alguns momentos, a gente ainda tem eles aparecendo por aí. Beleza? Então, vamos lá. O FBP, tá? Quando o pixel da Meta é instalado em um site, ele salva automaticamente um identificador único em um cookie chamado FBP, para o domínio do site, caso ainda não exista um. Então, o que isso aqui quer dizer? Se a gente já for aqui nos parâmetros de informação do cliente, que a gente pode enviar via API de conversões e via Pixel também, tá, pro Advanced Matching, para melhorar a correspondência de eventos, a gente tem aqui que a gente pode enviar o FBC e o FBP. Então, o FBP ele já diz de cara, é a identificação do navegador, beleza? Valor da identificação do Facebook que está armazenado no cookie do navegador chamado FBP em seu domínio. Então, ele é um cookie, tá? É um cookie que está salvo no navegador e que ele tem referência a um domínio específico, beleza? Então, por isso que caso o cookie esteja bloqueado, a gente não consegue ver ele, né? Caso exista bloqueio de cookies, a gente não consegue enxergar esse cara. Mas como é que a gente... até fui para a mesma página que eu estava lá, vamos voltar aqui. Como é que eu enxergo o FBP? De forma mais direta, tudo que a gente leu aqui agora quer dizer que quando a gente tem o pixel do Meta instalado no site, um cookie FBP vai ser gerado de forma automática, beleza? A única coisa que a gente precisa para o FBP existir pela primeira vez é do pixel instalado no site. Se rolar bloqueios depois, aí tudo bem, mas de forma hipotética aqui, eu estou querendo trazer do zero essas informações para que depois você consiga raciocinar em relação a isso, certo? Como é que a gente encontra o FBP e o FBC também, tá? Mas a gente vai falar primeiramente sobre o FBP. A gente vai em qualquer site que o pixel do Facebook esteja instalado. No caso aqui eu estou no meu site, numa página de vendas minha, tá? É só clicar aqui nos 3 pontinhos dos cantos superior direito e More Tools, né? Mais ferramentas, Developer Tools, que são as ferramentas do desenvolvedor aqui em português, dependendo da língua do navegador, tá? E primeiramente, quando a gente clica aqui, a gente costuma cair nessa aba aqui em Elements, tá? Que são os elementos da página. Se a gente vier lá em cima em Console, Sources, Network, Performance, Application, tá? Clica em Application, que ele vai mostrar aqui uma série de opções. Se a gente procurar dentro de Storage Cookies, ele vai mostrar um domínio. Por quê? Porque os cookies são sempre relacionados a um domínio específico. Eles são salvos no navegador, porém, eles têm relação a um domínio, beleza? Acho que deu para entender, né? Por isso que está aqui borkmedia.com.br. Senão estaria só cookies, entende? Se fosse sem relação a domínio. Por quê? Porque ele está mostrando os cookies que estão nesse domínio e nesse navegador. Beleza? Então, beleza. O que tem de cookies dentro do Bork Media? Tá? Existe essa lista de cookies aqui. Se eu pesquisar no filtro FBP, vai ter aqui um cookie FBP de valor 2.17059, blá blá blá. Beleza? Aqui, até na documentação, tem exatamente como que se formata esse cookie. Ele é justamente isso aqui. Então, é só um exemplo, tá? Mas esse cookie está lá. Por que esse cookie está lá? Porque existe, tá, o pixel do Facebook instalado no site. Então, esse é justamente o cookie de identificação do navegador, tá? Que pede aqui nos parâmetros, certo? De envio de eventos, tá? A gente adiciona isso como um parâmetro, beleza? Então, enviar o cookie FBP é interessante para melhorar a nossa nota e melhorar a nossa atribuição. Beleza, paramos por aqui e vamos adiante, certo? Entendido o que é o FBP, tá? Conseguindo compreender o que esse cara representa, a gente vai agora para o FBC. E é praticamente a mesma coisa, só que o FBC se relaciona aos cliques, certo? Por que ele se relaciona aos cliques? Porque ele vem logo após um clique, tá, em algum anúncio dentro do Facebook. Eu vou mostrar exatamente como isso funciona para vocês. Então, basicamente, vocês que mexem com anúncio já viram o FBCLID, né? Esse parâmetro de consulta chamado FBCLID, que ele vem junto na URL, tá? Alguma vez aí que você estava mexendo nos anúncios acabou achando isso aqui. Com certeza já viu isso, né? Então, o link de destino... cliquei numa página errada aqui, mas vamos voltar lá. O link de destino, às vezes, né, inclui um parâmetro de consulta chamado FBCLID, certo? Certo. Caso o site de destino acessado tenha o pixel, beleza, que utiliza cookies, o pixel salva automaticamente, ou seja,
O FBclid vem do Facebook através de um parâmetro, tá? Quando chegou na página com o FBclid, o pixel que está instalado identifica o FBclid, salva um cookie no domínio chamado FBC_FBC. Então, o FBC é gerado através do FBclid. Depois do FBclid vem o FBC e a gente vai ver isso na prática. Então, o cookie FBC, ele representa um referenciador, tá, ao clique. O valor da identificação do clique está armazenado no cookie. Então, quando rola um clique num anúncio específico, tá, é o FBC, o FBclid que gera o FBC, que é capaz de conectar, tá, justamente a qual clique que foi feito, beleza, a ação em questão. Então vamos pensar numa situação hipotética. Houve uma conversão de lead, beleza, tá? Imagina que tu tem uma campanha com 5 conjuntos de anúncio e 4 anúncios dentro de cada conjunto. Como é que o Facebook sabe dizer de qual anúncio veio essa conversão? Ele precisa saber, tipo, pô, rolou um lead, eu tenho 35 anúncios aqui na campanha, como é que eu vou saber qual foi o anúncio que atribuiu, que gerou essa conversão? Então, é através disso aqui, certo? Por isso que existe tantos erros de marcação, tantos problemas aí, beleza? Mas num mundo ideal é o FBC, porque ele é justamente o referenciador, certo, do clique, tá? Vamos enxergar o FBC? Antes de qualquer coisa, se eu voltar na minha estrutura, como eu entrei diretamente no link dela, tá? E o que acontece? Voltando no FBP, qualquer pessoa que acessar o link de um site que tiver o pixel do Facebook instalado vai ter um FBP, tá? Por que não tem FBC na minha estrutura aqui? Porque eu não vim através de um link de anúncio, tá? Eu vim direto para o meu site, certo? Por isso que o FBC não está aqui. Mas como então, logo agora conectando com isso, como que a gente consegue enxergar o FBC? Bom, basta a gente entrar no Instagram e encontrar um anúncio, tá? Achei um anúncio da Casey aqui, vou clicar em Saiba Mais, tá? E já de antemão eu vou fazer o seguinte, cair na página de captura dela, aqui, página de vendas, não sei bem o que é, tá? Vou pegar toda a URL dela lá em cima, vou copiar e vou colar num bloco de notas. Vou dar vários espaços aqui para a gente separar. Por quê? Porque vocês notaram, né? Vocês, enfim, se deram conta agora de que o FBC vem através do FBclid, beleza? E o FBclid é um parâmetro que está na URL de destino do anúncio, beleza? Ele está aqui em cima quando a pessoa vende um anúncio, certo? Bom, o que eu quero agora? Quero olhar o meu FBC. Vou fazer o mesmo processo de procurar nas ferramentas do desenvolvedor. Notem aqui agora que o domínio é diferente, tá? E aqui até vamos ver uma coisa antes disso, ó. Notem que eu estou no mesmo navegador, beleza? Agora eu estou na minha página do Bork Media, tá? Estou no cookie salvo no domínio Bork Media. O FBP do Bork Media é 4686. Ótimo, vamos ver o FBP que eu tenho lá no site da Casey, a formação Copywriter, tá? Eu vou procurar aqui, ó, FBP, e eu tenho 2 FBPs iguais aqui, ó. Mas enfim, ó, 3611 é diferente do que eu tenho no meu site. Por quê? Porque ele é relacionado ao domínio, beleza? É por isso, certo? Só para deixar claro aqui. Mas como no site da Casey eu entrei diretamente após um clique num anúncio, tem que existir um FBC aqui, pelo menos deveria, né? Então, se eu pesquisar, eu vou encontrar um cookie de valor de nome FBC, underline FBC, de valor X. Vou copiar esse valor, né? Que pelo que eu vi aqui, os 2 cookies têm exatamente o mesmo valor. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, beleza, eles têm exatamente o mesmo valor. Vou copiar todo esse cookie FBC e vou colar lá no meu bloco de notas para a gente justamente fazer essa comparação. Lembra que a gente conversou que o FBclid, que é o parâmetro de consulta que está na URL junto com as UTMs da pessoa, então UTM Medium, UTM Campaign, UTM Source, Content, enfim, tudo mais, existe um parâmetro chamado FBclid igual a X. Esse FBclid é justamente o valor, tá, do FBC. A diferença é que o FBC tem alguns números antes do valor de FBclid. A gente já vai conferir isso, mas isso diz aqui, ó, é só ver aqui, ó. O número é o version é o FB, ponto, subdomain index, enfim, ele explica aqui o que são esses números, tudo mais, creation time, e aí vem o FBclid e é o valor do parâmetro de consulta que se torna o FBC, beleza? Vamos lá olhar, ó. Bom, o que eu tenho aqui embaixo?
aqui embaixo eu tenho o meu FBC. Beleza, vou copiar ele até o PA, que é onde ele deixa de ser número e começa a ser letra, certo? Vou dar um Ctrl F aqui na minha estrutura e vou dar Ctrl V. Notem que é o mesmo código de UFBclid. Então, aqui a gente conseguiu ver na prática exatamente como que funciona a criação, tá, dos cookies FBP e FBC dentro dos nossos navegadores aí e relacionados aos nossos domínios, certo? Então, se o pixel do Facebook está instalado, vai existir um FBP. Se houver um clique no anúncio, esse clique no anúncio chega até o site com um parâmetro de consulta chamado FBclid. O parâmetro de consulta FBclid é interpretado pelo pixel. O pixel salva no navegador um cookie chamado FBC, que vai justamente referenciar este clique que eu dei neste anúncio em específico, beleza? Eu acho que deu para entender, né? Então, já parou para imaginar que no mundo ideal o FBC e o FBP resolveriam tudo, né? De traqueamento, de correspondência avançada e tudo mais, porque na teoria eles são completos, né? Mas é aí que entra, agora a gente vai falar um pouquinho sobre bloqueios, certo? O porquê que esses caras vêm sendo afetados aí através dos bloqueios de cookies, tá? Então, bom, aqui na Stape tem um artigo, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Na Stape tem um artigo, que fala sobre justamente aqui, ó, Facebook Conversion API versus Facebook Pixel. Então, é a API de conversões versus o pixel do Facebook. Beleza? O que diz aqui? Bom, ele explica um pouquinho sobre API e um pouquinho sobre pixel, mas em certo momento ele fala sobre os cookies FBP e FBC. Vamos interpretar isso aqui? Vamos lá. Ó, o Facebook seta 2 tipos de cookies, tá? Ou seja, foi isso que a gente viu. O pixel do Facebook coloca 2 tipos de cookies dentro dos nossos navegadores. O cookie FBP, que representa o browser, que é o navegador. Deixa eu deixar um pouquinho mais para cima aqui para ficar no meio da tela. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. E o cookie FBC, certo? Click ID, tá? Que ele representa justamente o clique. Esses cookies são setados através do domínio facebook.com. Então, eles são considerados third party, eles são considerados cookies de terceiro. Desde que, since it was not your domain. O que diz isso aqui? Desde que não foi o seu domínio que setou esses cookies. Então, tem um vídeo no meu canal onde eu falo sobre cookies de terceiros e cookies primários, tá? E o cookie primário é quando eu, através do meu domínio, tá, seto um cookie dentro do meu domínio, barkmedia.com. O cookie de terceiro é quando um terceiro, chamado facebook.com, seta um cookie dentro do meu domínio do Barkmedia, tá? Então, Barkmedia é isso aqui. O Facebook é um terceiro que vem colocar cookies dentro da minha estrutura, tá? Dentro do meu domínio, e é por isso que ele se chama third party, tá? Terceiros. Quais são os cookies que estão sendo bloqueados aí por causa do ITP, né? Os cookies de terceiros. E aqui explica exatamente o seguinte, ó. O que acontece? Vamos dizer o seguinte, ó. Então, vamos interpretar até o fim. Então, esses cookies são setados pelo domínio do Facebook, são considerados cookies de terceiros. Beleza? Por quê? Porque não é o meu domínio que está setando esses cookies. Quando o usuário retorna ao site e converte, o Facebook usa o FBP e o FBC para atribuir usuários às campanhas, tá? Então, isso a gente já até falou. Pensa o seguinte, cliquei lá no anúncio da Kézia, beleza, rolou FBP, rolou FBC. Converti na campanha dela. Facebook interpretou o FBC e o FBP consegue dar um resultado na campanha, contabilizar uma conversão e consegue dizer que fui eu. Por que consegue dizer que fui eu? Porque, cara, eu tô dentro do meu Instagram, beleza? Tô no meu Instagram. E dentro do meu Instagram, eu cliquei lá no anúncio dela, certo? Tem até um anúncio meu aqui. Enfim, até perdi o anúncio dela aqui. Mas cliquei no anúncio dela, caí na página dela, tá? Com um FBC, que é um baita de um código que referencia a mim, certo? Então é justamente o que diz aqui na Stape. Ele consegue, tá, atribuir usuários até as campanhas. Isso seria um mundo ideal, isso seria perfeito se não houvessem os bloqueios, beleza? Então vamos lá. O que diz aqui, ó?
Primeiramente, o que é o ITP, né? Vamos falar aqui rapidinho, tá? Tem um artigo aqui que eu procurei, ó. What is ITP and how does it affect your paid media strategy? O que é o ITP, o ITP, né? E por que ele afeta, tá, as suas estratégias de mídia paga, certo? Então, basicamente, ele é o Intelligent Tracking Prevention, tá? Prevenção de traqueamento avançado, inteligente, tá? Então, ele é justamente, certo, o que vem bloqueando cookies, ó. O ITP afeta como tráfego e conversões são atribuídas no Google Analytics e em outras plataformas de Analytics. Tem vários tipos de atribuição de modelos de atribuição. Todos eles funcionam através de alguma forma de website tracking, tá? Que faz um traqueamento da jornada do consumidor e entende qual canal que aconteceu a conversão final, certo? Então, o que acontece é que o ITP, ele acaba bloqueando, são justamente os bloqueios dos cookies que vem acontecendo. Então, o que diz aqui, ó? Por causa do ITP, o tempo de vida de cookies de terceiros, o que é cookies de terceiros? FBP, FBC, tá? Decaiu aí, ó, decreased para 1 ou 7 dias, tá? Então, 1 ou 7 dias, pensa bem. Se um user clicar num anúncio e retornar após 7 dias, tá, para fazer uma compra, o pixel do Facebook não vai enxergar o FBP e o FBC desde que o ITP tenha apagado esses cookies. O ITP apagou os cookies. Então, no final, mesmo que o Facebook tenha traqueado essa conversão e mostrado no gerenciador de eventos, que é o que diz aqui, ou seja, rolou uma compra e apareceu no gerenciador de eventos, não vai ser atribuído a nenhuma campanha, logo a nenhum usuário. Então, tu vai ter a compra contabilizada, porém, o Facebook não vai entender quem que fez essa compra ou o que quer que seja, beleza? O que rolou? Rolou bloqueio de cookies, certo? E é aí que o FBP e o FBC são afetados, certo? Então, agora deu para entender o que é o FBP, o que é o FBC, para que eles servem e como que eles estão sendo afetados, não é mesmo? Ótimo. Beleza. Então, cara, se eles estão sendo afetados, por que o Facebook ainda pede lá nos nossos eventos de otimização, tá? Para que a gente envie esses caras, certo? Porque o que acontece, cara? Os bloqueios acontecem em certa porcentagem, eles ainda não são 100%. Então, em alguns momentos, a gente consegue enviar FBC, consegue enviar FBP. Então, como existe essa possibilidade, é interessante que a gente envie, certo? Não tem por que não enviar, certo? E hoje a gente vai ver aqui agora como que a gente faz justamente o envio dos parâmetros FBC e FBP através da API de conversões para que eles contabilizem, tá? Olha aqui o meu evento de page view, ele está recebendo FBC e está recebendo FBP. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a cobertura aqui, certo? Mas como que a gente faz isso, tá? É bem simples. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá. Primeiro ponto, já interpretamos que o FBC e o FBP são parâmetros de informação do cliente, tá? É interessante que a gente envie junto ao user data, tá? Parâmetros de dados de usuário e dentro deles a gente tem aqui a recomendação de enviar o FBP e o FBC junto com as conversões. Então isso já está entendido. Como que a gente faz isso através do container do servidor? Então, a forma mais lógica de fazer isso é o seguinte. Entendendo já, tem um vídeo no meu canal aqui onde eu falo 100% sobre uma estrutura de conversões, tá? Através da API, beleza? Envio de dados pelo servidor, levantamento de servidor e tudo mais, tem no meu canal. É só dar uma procurada aí, certo? Porque esse vídeo eu não vou ficar detalhando isso, eu vou interpretar que você já entenda um pouco sobre container web, container do servidor e tudo mais. Beleza? Qual seria o jeito mais fácil, tá? E mais imediato de pensar no envio desses cookies? Beleza? Qual que é? Vamos pensar o seguinte, ó, variáveis, tá? Estamos dentro do container, temos variáveis. A gente pode criar variáveis de leitura de cookies lá no GTM, tá? Como é que cria isso? Bom, basta eu criar uma variável, tá? De leitura de cookies primários, beleza? E a leitura desse cookie, eu dou o nome do cookie que eu quero que ela leia e ela vai me retornar justamente o valor do cookie. Então, se eu criar uma variável de leitura de cookies underline FBP, ela vai me retornar justamente o valor de FBP que está lá no meu navegador. Ótimo, ótimo, beleza, deu para entender. Tá? Como é que cria essa variável? É só ir em variável, já tenho elas criadas aqui, mas é basicamente
procurar lá a variável de cookie primário, certo? Ela tá... Bom, é só digitar cookie primário que tu vai encontrar, mas já tá selecionada aqui, beleza? E qual que é o nome do cookie? É exatamente o nome que está lá onde o cookie está posicionado. Então, underline FBP. Ótimo, ótimo, certo? Essa variável vai retornar o FBP, assim como a variável de FBC vai retornar o underline FBC. Beleza, capturei essas variáveis. O que eu preciso fazer agora na lógica? Enviar essas variáveis, esses valores lá para o servidor para alimentar a minha tag do meta do servidor pela API. Beleza? Beleza, muito fácil de fazer isso. Como é que a gente faz? Vamos na documentação da API de conversões para o gerenciador de tags, certo? No lado do servidor. É aqui, nessa documentação, que tem justamente lá o transporte URL, que a gente precisa mandar para o servidor, tá? Se tu não entende isso, dá uns passos atrás aí, dá uma olhada no meu canal que tem bastante coisa sobre isso, tá? First Party Collection, True, enfim, ele orienta como que a gente vai criar, tá? A tag de envio dos eventos pro servidor. Então, vou pegar minha tag de page view, tá? Então, eu tenho aqui só o Event ID configurado nesse momento. Vou pegar uma tag de lead aqui que tenha mais parâmetros aqui, ó. Então, eu tenho First Party Collection aqui, tô mandando o e-mail. Beleza, beleza. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui ele orienta, tá? Para mandar o e-mail, por exemplo, eu preciso mandar lá o user data email address, para mandar o telefone, enfim, são parâmetros específicos. Então, olha lá, ó, quero mandar o e-mail, user data email address, que é exatamente como está lá no meu GTM perfeitamente configurado. Aqui ele também diz, ó, quer mandar o FBP? Manda XFBCK-FBP. Quer mandar o FBC? Manda XFBCK-FBC. Então, o que eu poderia fazer? Copiar esse parâmetro que eu preciso enviar, vamos lá na tag que eu quero enviar esses parâmetros e vou criar dois novos parâmetros na minha tag. O primeiro deles é o FBP e o segundo deles é o FBC, certo? Pronto, copiei certinho aqui. O Google até diz, o Google não, o Meta até diz como fazer isso aqui, ó, perfeito, tá tudo certo. Beleza, quais que seriam os valores desses parâmetros aqui? Bom, muito simples, né? O valor de FBP seria o valor da leitura do cookie FBP. O valor de FBC seria o valor da leitura de cookie FBC. A partir do momento que essa tag chegar no servidor, o servidor vai ler esse parâmetro que chegou lá, a tag do meta vai ler esse parâmetro, vai interpretar que é um cookie FBP, vai enviar junto. Beleza? Funciona assim? Funciona. Tá? Só que tem um jeito que é ainda mais fácil. Eu poderia muito bem cadastrar isso aqui dessa forma, tá? E enviar, que ia funcionar da mesma maneira. Mas por que não precisa, tá? Eu vou até tirar isso aqui, porque isso acaba sendo algo redundante. A gente não precisa fazer isso, tá? Lembra que a gente falou, deixa eu até descartar as alterações aqui, que os cookies são salvos no domínio, tá? Então, guarda essa informação. O domínio tem os cookies salvos, beleza? Obviamente, se não houver bloqueios, tá? Vamos lá agora para o container do servidor e a gente nota aqui o seguinte. Então, esse é o container do servidor, tá? Do meu site, da minha estrutura. E como que a gente configura um container de servidor? Vocês lembram disso? Tem no meu canal do YouTube também. Então, se eu vier aqui em administrador do container do servidor, tá? E vier aqui em... Cadê? Ó, configurações do container. Eu tenho o meu servidor levantado no stape.borkmedia.com, ou seja, está no meu domínio, tá? O servidor está no meu domínio. E quando isso acontece, os cookies não estão no domínio? Sim. Então, o que acontece, cara? A tag do meta, tá? Do lado do servidor, deixa eu procurar aqui minha conta, ela já, de forma automática, consegue identificar o FBP e o FBC, tá? Então não precisa fazer nada. Sim, assistiu todo esse vídeo aqui para não precisar fazer nada. Mas agora pelo menos tu entende, né? Porque eu demorei para entender isso aqui. E isso é algo bastante importante porque a gente precisa entender esses pequenos detalhes aí do traqueamento, beleza? Mas o que a gente consegue ver aqui no container do servidor, tá? Então, primeiro eu vou vir aqui em gerenciador de eventos e a gente viu lá o quê? Que o meu FBP tá com uma cobertura baixa, beleza?
Pô, mas se a tag da meta envia isso aqui de forma automática, por que tá com uma cobertura baixa, né? Eu vou mostrar para vocês como que dá para resolver isso aqui de uma forma bem simples, tá? Por que o FBC tá com uma cobertura baixa? Bom, até faz sentido, beleza? Por quê? Porque eu tenho aqui a minha estrutura na Qwify ainda tá sem o Advanced Matching manual, então quem manda o page view é a própria Qwify, beleza? O FBC só vem através de cliques em anúncios, então eu tenho anúncios que eu faço no Google Ads, que não gera FBC, eu tenho tráfego orgânico, que vem através do meu canal do YouTube, então até faz sentido o FBC não ter uma cobertura tão alta, beleza? Mas o FBP dá para ter uma cobertura bem alta, por quê? Porque o meu site tem pixel, não é mesmo? Então, beleza, tá? Bom, eu vou deixar até isso aqui aberto para a gente ver como aumentar essa cobertura do FBP através do container do servidor. Então, o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: vamos visualizar, tá? Eu vou dar um refresh aqui na minha página da minha oficina com o meu container do servidor em visualização para que eu consiga enxergar o page view que vai rolar aqui. Então, pronto, rolou um page view lá da minha oficina, certo? E se a gente vier em page view, tags, beleza? Aqui tem algumas variáveis, beleza? A gente poderia até criar uma variável que vai ler os cookies aqui. Também dá para fazer isso pelo lado do servidor. Eu até vou conferir isso para não dar uma informação errada aqui para vocês, tá? Mas ó, a gente está do lado do servidor, a gente consegue criar uma variável de o valor do cookie. Ó, tá? Então ela até diz aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O valor é definido como o primeiro valor do cookie com o nome correspondente, tá? Então daria para fazer assim, mas não precisa, tá? Porque a própria tag, tá? E quando eu falo tag, é a tag do meta, tá? Da Stape, ó, Stape.io Facebook Conversions API, certo? Essa tag que envia as informações do servidor lá para dentro da API do meta. Então, se eu for no page view, vou em tags, vou na tag do meta, que foi uma tag que disparou, uma tag de page view, beleza? E o que eu posso procurar? Eu vou em outgoing HTTP requests, tá? Que foi o que foi enviado. E aqui a gente pode procurar esses valores, beleza? E onde é que estão esses valores? Vamos dar um Ctrl F aqui, ó, FBP. Olha lá, ó. Acabei de encontrar que o FBP está no corpo da minha requisição. Então, request body. Notem aqui que o seguinte, ó, vai o IP address, beleza? Vai o country, isso aqui tem no YouTube também, no meu canal, vai o state e aqui tem FBP. Então, o que está acontecendo, cara? O FBP está indo de forma automática porque o FBP está salvo no meu domínio, beleza? E o servidor está vinculado ao meu domínio. Então, a própria tag do servidor consegue identificar os cookies que estão salvos no domínio, beleza? Que ela está ali, ela está junto no mesmo domínio, beleza? A tag está no servidor e o servidor está conectado com o domínio. Ela consegue identificar e enviar de forma automática, beleza? É por isso que não precisa fazer nada. Se tu vier aqui conferir no request body aqui, tu consegue ver que tá indo. Por que não tem FBC? Se eu der um Ctrl F aqui e pesquisar FBC, tá? Porque não houve clique, porque o cookie do FBP não existe no meu domínio. Não dá para querer que a tag da meta envie uma informação que não existe, tá? Então, por que não tá enviando o FBC? Porque não existe o FBC. O FBC é um cookie que pode ser bloqueado. Se ele foi bloqueado, ele não vai existir e ele não vai ser enviado. Então, isso aqui é uma forma de enviar esses dados a partir do momento que eles existem. Se eles não existem, não tem o que fazer, tá? Então, basicamente por aí. Então, de forma resumida, a tag da meta, tá? O modelo de tag da Stape, dentro do lado do servidor, ele já envia os cookies FBP e FBC de forma automática, tá? Em todos os eventos que, obviamente, o disparador tiver cadastrado, beleza? Então agora tem um pequeno detalhezinho que a gente consegue melhorar aqui a cobertura do FBP, que é o seguinte: na própria tag do meta, tá? Lá no container do servidor, tá? Se a gente clicar em configurações, tem aqui um campo que diz, ó, generate FBP cookie if it not exist, tá? Isso aqui diz o quê? Diz que ele vai gerar um FBP caso, tá, esse cookie não exista lá no domínio. Então, cara, é interessante deixar isso marcado? Então é por isso que a gente vai marcar e vamos salvar, certo? A partir de agora, eu já vou até publicar o meu container, certo? Todos os acessos que vierem
no meu domínio, tá? A minha tag do servidor está lendo o meu domínio, porque ela está vinculada, né, aqui no GTM através da Stape, e ela consegue enxergar esses cookies, fazer a leitura desses cookies. Se houverem os cookies, ela lê, entrega junto com a tag. Se não houver o FBP, a própria tag da Meta vai criar o FBP para que seja enviado, e aí, consequentemente, essa minha cobertura vai aumentar. Se não existiu o FBC, não tem o que fazer. Vai chegar um momento de que provavelmente ele não vai existir mais. Mas de forma, com essa configuração feita através da tag da Stape, ele vai de forma automática. Beleza? Então é mais ou menos por aí. Basicamente, esse vídeo serviu para quê? Para que a gente entenda o que são esses caras aqui. Para mim sempre foi difícil compreender realmente o que eles significam, tá? E eu espero ter te ajudado aqui com esse vídeo, certo? Então é isso. Se gostou do vídeo, se fez sentido para ti, te inscreve no canal, não deixa de acompanhar. Se tiver alguma dica de vídeo, alguma solicitação, eu não entendo tal coisa, manda nos comentários, me manda no Instagram, faz algum tipo de comunicação que com certeza a gente grava, claro, se eu souber ajudar, né? Então é basicamente isso. Agradeço, valeu por assistir o vídeo, não deixa de dar like e valeu!